Olá, todo mundo. Meu nome é Priscila Praud, sou psicóloga, psiconauta, e hoje eu estou aqui de novo com o Fernando Bezerra, que também é psicólogo, mestre e doutorando em psicologia clínica na PUC de São Paulo. Ele é especialista em teoria e prática junguiana em saúde mental e atenção psicossocial, e junto com Sandro Rodrigues, é membro fundador da Associação Psicodélica do Brasil e do coletivo Brisa de Redução de Danos. Recentemente, ele organizou esse livro aqui, muito interessante, muito bom, de redução de danos em contexto de festas, que eu recomendo fortemente que você adquira, e sobre o qual a gente também vai conversar aqui um pouquinho hoje. Bom, Fernanda, eu te chamei hoje para a gente conversar sobre redução de danos em contexto de festa, né? A ideia é ter um bloco de entrevistas, né? Eu estou fazendo várias entrevistas com pessoas com experiência em contextos diferentes, né? Para a gente falar de redução de danos especificamente em contextos diferentes. E eu estou buscando passar uma ideia mais prática sobre a redução de danos em contextos diferentes, né? E, bom, para a gente começar, conta um pouquinho aí como que é essa história do Brisa, que tipo de trabalho que esse coletivo faz. Tá bom. Bem, primeiro agradecer novamente o convite, né? Eu brinquei com a Priscila antes, né? Prazer estar aqui, né? No meu canal preferido de psicodélicos aí no YouTube, né? E assim, o Brisa ele é uma experiência que vem quase do início da associação psicodélica, né? A gente começou o grupo ali em 2015, né? E alguns anos anteriores a gente já estava com essa ideia de começou a pensar o que seria depois o que veio a se tornar a associação. E logo em 2016 a gente começa algumas ações em contexto de festa. Eu diria até que talvez muita coisa tenha começado com o Márcio, né? Nosso economista, né? Da associação, e que tinha uma baita inserção nas festas de música eletrônica, sempre escutou música eletrônica, e sempre foi nas festas de Psytrance. Então, assim, já tinha ali um contato muito grande com produtores, né? E a gente, então, foi atuar numa festa, né? Que é uma festa de pequeno porte, que era para ser cerca de 200 a 300 pessoas, é uma festa pequena do Rio, que foi o Anama, o Festival Anama. E o mais incrível é porque, assim, quando a gente começou nossas atuações como coletivo de redução de danos em contexto de festa, a gente faz justamente um festival de pequeno porte, que não tinha intenção de lucrar, que não tinha intenção de enriquecer ninguém, assim, e era super colaborativo, uma construção conjunta das pessoas. Então, assim, tinha realmente aquela filosofia do Plur, né? O paz, amor, unidade, respeito, assim, estava ali presente, sabe? Então, para mim, foi muito incrível, porque eu não vim, por exemplo, aí pessoalmente, né? Depois eu volto para o Brisa. Eu não vim do meio eletrônico, da música eletrônica, assim, meus gostos sempre foram muito mais do rock, embora eu adore escutar, hoje eu adoro escutar, né? Trance psicodélico e principalmente algumas vertentes que me agradam mais. Então, assim, eu curto, mas assim, não sou um grande conhecedor e nunca fui, né? E ali o Márcio era o nosso articulou, né, essa participação. O Márcio já apresentava um cinema, que era o Cinedélico, se eu não me engano, agora posso estar enganado no nome. E aí ele já tinha apresentado, procurando justamente produzir debate assim sobre psicodélicos dentro desse festival numa edição anterior. E já começou ali uma articulação, né, com uma enfermeira que já tinha feito um trabalho de discutir psicodélicos, né, lá dentro, e tal. E aí a gente foi pela primeira vez como coletivo, assim, né, a gente foi como com o nome Associação Psicodélica, né? O nome não era PIS ainda, não tinha, mas a gente já tinha as ações de redução de danos. E o mais incrível é que assim, eu, sim, eu sou apaixonado por esse festival porque a gente não foi convidado só assim, não, vem atender as pessoas que tiverem bad trip ou que tiverem uma experiência difícil, não. A gente foi convidado para participar, então a gente fez uma roda de conversa sobre psicodélicos, sabe? Assim, isso depois de uma conversa, assim, se eu não me engano, no primeiro, eles sempre faziam conversas sobre comunicação não violenta, então sempre tinha uma articulação muito grande também já com o nosso trabalho sobre essa discussão de psicodélicos, era bem legal. Então era muito mais do que uma participação assim, tipo, venham trabalhar só no nosso festival, era muito mais venham construir com a gente. Então eu me lembro assim com muito carinho, porque é outra pessoa que foi a Júlia, que sempre foi uma pessoa muito à frente do Brisa nos primeiros anos.
e a gente chegou a fazer até a abertura da pista. Antes de ter a abertura da pista, a gente foi falar com o público, assim, né? Assim, então tinha coisas Legal. muito incríveis, que para mim isso a redução de danos é isso para mim, né? Tipo, a gente, assim, eu vou comentar com você que eu acho que a gente tem um tripé na redução de danos em contexto de festa, né? O tripé seria, assim, que eu posso explicar depois melhor, mas assim, seria basicamente as ações de suporte à crise. Então, quando as pessoas têm alguma crise induzida por psicodélicos ou por outras drogas, ou até mesmo estejam em crise decorrente de um quadro, passaram vários dias e uma depressão que ela tinha, e aí durante a festa aquilo, ou uma ansiedade, teve uma crise de pânico no meio da festa, a gente atende todo mundo, assim. Mas tem um serviço, sim, de suporte a essas crises, em especial induzidas por substâncias, né? Outra ação do tripé seria testagem de drogas, né? E, finalmente, a gente tem o InfoStand, que é o serviço de troca de informação, né? Materiais para levar para trocar informação, né? Tem gente que usa vários tipos de recurso, né? Tipo artístico, cultural, para trazer uma reflexão sobre o uso de substâncias e sobre o cuidado com a própria saúde, né? Então, o que eu acho incrível nisso é que quando a gente começa com o Coletivo Brisa, a gente teve essa participação no Anamba, que foi assim, né, essa entrada no campo da cultura e da produção assim, daquela compartilhamento de saber, né? Que é isso, né? Que você imagina. Se a gente conseguisse falar com todo mundo, os coletivos de redução de danos em geral, se você conseguisse falar com todo mundo antes da festa, acessar todo o público, né? Você já conseguiria muito possivelmente evitar muitos problemas e reduzir riscos, e não precisar depois reduzir o dano, né? Reduzir os Uhum. riscos, você já consegue trabalhar isso e depois você precisa ter menos atendimentos, menos suporte, menos gente chegando a precisar da ambulância ou do posto médico também. Então, o mais incrível foi isso. Então, o Brisa, assim, para também não me alongar demais, né? Ele nasce daí. Depois a gente passa em festas maiores, a gente passa a ser contratado pelas produções de festas, principalmente no Rio, e atuar mais à frente ainda com outros coletivos, né? Eu acho que a redução de danos, ela no Brasil, ela vai ganhando essa característica de 2018 para frente, de ter muita ação intercoletivo, e a gente não foi diferente. Então, eu mesmo já fui para São Paulo, teve um redutor de danos nosso que foi para Bahia, a gente teve gente que já foi para Minas, então a gente passa a atuar muito nessa articulação, muita coisa junto com o Prepare, né? O Marcelo, que organiza o Prepare, que coordena o Prepare, sempre foi um grande parceiro nosso, assim, ele participou do treinamento do Brisa, que a gente convidou o Respire para, quando a gente sai de um projeto de redução de danos só da associação sem nome, sem uma logo, sem uma identidade, e se cria o Brisa em 2017, o Marcelo estava com a gente também, né? E então a gente chama o Respire, até por uma questão, por mais que assim, eu já tivesse estudado muito assunto, já tivesse atuado, e outras pessoas também, a gente sempre acreditou nessa ideia de que assim, a gente tem que ouvir a galera que já está fazendo há mais tempo. Então, assim, quem faz há mais tempo no Brasil? Né? O Balance, né, da Bahia, Respire, Balanceará, o Lotus, né, no Sul. Então, assim, são os coletivos mais antigos. Então, a galera que, como o Respire era mais perto e a gente tem uma ótima relação, a gente chamou o Respire, então, para a gente construir um treinamento aqui. Eles já tinham dado o treinamento e a gente fez aqui no Rio um treinamento em 2017, então, que foi quando começou a ter a logo do Coletivo Brisa, né? Então, discutiu muito nome, quais os nomes, aquela coisa toda de início, né? Que é muito legal. Bacana. Bom, então assim, você falou de reduzir os riscos, né, para não precisar reduzir os danos, né, a importância da informação, de circular informação de qualidade sobre as substâncias, a testagem das substâncias, né? Mas assim, eu queria saber um pouquinho mais da atuação em relação a experiências difíceis, né, a bad trip. Como que é acolher alguém que está passando por isso, né? Se você puder, inclusive, contar um pouquinho da sua experiência, assim, porque a ideia é realmente Uhum. passar uma dimensão mais prática mesmo, né, da coisa. Sim. Nossa, assim, é um baita desafio, né? Um baita desafio assim, eu acho muito incrível, assim, eu tô com muita saudade durante essa pandemia, de ir para as festas, não só para curtir, para aproveitar, para escutar aquele som, para estar com as pessoas, mas também para dar esse suporte, porque eu acho que é um baita aprendizado e a satisfação que a gente tem quando a gente pode ajudar alguém também, né? Principalmente olhar no olho, assim, né?
não é que eu não gosto do atendimento online, mas olhar no olho, assim, você está ali naquele momento, eu acho que não tem nada igual, assim, né? Assim, eu já vivi muitas experiências assim muito diferentes nessa parte do suporte. Desde coisas que a gente encontra muito na literatura, né? Então, a gente hoje tem uma literatura cada vez maior de suporte à crise, estudos científicos. O meu mesmo no doutorado, que vai ser publicado em breve, parte está nesse livro, né? Eu vou falar muito sobre isso, né? Em breve vai ter um congresso na Abrand, eu também vou falar de alguns estudos de caso aí sobre esse suporte à crise, né? Então, assim, eu vejo que já atendi muita gente que sentia que estava morrendo, por exemplo, né? Então, eu estou morrendo, e aí a pessoa saiu do posto médico, a gente levou ela lá, viu os sinais vitais, né? Feriu pressão, viu, né, a frequência cardíaca e tal. Não está morrendo, tá, assim, né, fisicamente está tudo ok. E aí tem uma morte e tal. Foi até uma coisa que a gente conversou na nossa última conversa, um pouco sobre aquela coisa da Nigredo, né? Da morte simbólica, de se permitir. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê muito na redução de danos. Eu já atendi várias pessoas que estavam com essa experiência. E eu vou falar uma coisa que eu acredito, assim, que é um debate hoje até assim, já sai um pouco do debate para pessoas que estão conhecendo a redução de danos agora. Vou falar uma coisa já para quem está há muito tempo no campo e é uma coisa já um pouco mais avançada, né? Tem um debate que está rolando, tem uma tese de doutorado do Ruani, por exemplo, que debate um pouco uma diferença da redução de danos em festa para o chamado suporte psicodélico, psychedelic support. E ele vai falar que são coisas muito diferentes, ele critica a redução de danos em alguns momentos e tal, porque a redução de danos ela viria a justamente reduzir danos, enquanto o suporte psicodélico tem uma perspectiva muito mais do Broff, da terapia psicodélica, e acredita que você está lá na festa dentro de uma ideia de transformacional, né? Então, você está ali para contribuir para a transformação, de alguma maneira, do sujeito. E, embora eu adore a ideia de transformação, de individuação, etc., eu não acho que seja o caso da redução de danos. Eu não acho que o redutor de danos esteja ali. Ele não foi autorizado para isso, ele não é o papel dele. O nosso papel é criar um espaço de segurança para que a pessoa possa se sentir acolhida, para que ela possa reduzir o sofrimento dela. E, eventualmente, quando você cria esse espaço, muitas pessoas podem ter experiências de transformação. Mas não é o nosso papel. O nosso papel, em primeiro lugar, é reduzir o sofrimento do outro, contribuir para que ele consiga suportar aquele estado. Então, assim, é como eu trabalho. Então, já teve gente que estava assim, eu estou morrendo e tal. Eu até, assim, fui tentando criar aquela sensação de segurança para que ela pudesse olhar para aquelas imagens, por exemplo, ela via todo mundo se transformando em monstro, né? Todo mundo tinha um aspecto muito terrível, menos eu e o marido dela, né? Pela relação transferencial, de segurança que ela estabeleceu. Então você está ali você não vai falar para ninguém, não, ninguém está se transformando em monstro. Não tem sentido você falar isso, né? Mas assim, se ela sente que está morrendo, o que eu poderia fazer? Né? Assim, você, obviamente, que tem uma coisa intuitiva, mas tem muitas questões éticas de como a gente cuida, presta suporte, né? E tem também alguns protocolos, né? Até nesse livro que que eu acabei de publicar, tem um protocolo que eu construí, que é o PROSC, né? Que é o Protocolo de Suporte a Crises Psicodélicas. Protocolo de PROSC, Protocolo de Suporte. Ai, meu Deus, protocolo de suporte à crise. Depois dá uma cortadinha nesse pedaço. Né, o PROSC é o protocolo de suporte à crise. Então, assim, a gente tem alguns protocolos, mas, assim, naquele momento também tem uma questão muito da relação singular que se estabelece. Então, você está ali, você tem uma questão você não tem como falar para ela, não, assim, você não está morrendo. Tem uma morte simbólica acontecendo. Então, por exemplo, teve caso que o que eu fiz, eu dei a mão para a pessoa e falei, eu estou aqui com você. Assim, se ela sentir que ela está morrendo, ela tem pelo menos que a gente possa, né, de alguma maneira, estar acompanhando ela, né? E o retorno é incrível. Assim, essa pessoa não conseguiu se sair para uma experiência maravilhosa de transformação, mas ela chegou para mim e falou: Nossa, se não fosse você, eu acho que eu teria surtado. Assim, eu acho que eu não teria conseguido sair dessa, sabe? Assim, a impressão que eu tive é que eu estava entrando numa experiência psicótica e que eu ia ficar naquela experiência assim para sempre. E eu só consegui me agarrar àquela esperança que eu tinha. Então, toda hora a pessoa perguntava: eu vou sair disso, né? Será que eu vou melhorar, etc.
Então, assim, esse é uma experiência de suporte clássico, na minha opinião, tá? Para essa pessoa, ela não ficou bem imediatamente, porque eu atendi ela, porque eu dei o suporte para ela, e eu fiquei 3 horas lá acompanhando até que ela se sentisse com um impacto menor daquela experiência. Aquela experiência de alguma maneira, né, de dissociação, de dissolução do ego, tudo isso acompanha essa ideia de morte, e você está ali prestando suporte. Então, assim, não precisa ser um exímio conhecedor. Você tem um protocolo que, se você seguir, você vai minimizar o sofrimento do outro e criar um ambiente de segurança. Isso é o central da redução de danos, né? É um suporte também que pode ser feito entre pares. Não precisa ter uma doutorado, mestrado, especialização ou uma graduação específica. Em primeiro lugar, é um suporte de pares. E que a gente está querendo, assim, eu entendo, né, uma perspectiva minha, que a gente precisa também, o fato de ter surgido como suporte de pares não quer dizer que a gente não tenha que elaborar as melhores técnicas e profissionalizar também, porque, assim, eu entendo lá que quando eu estou lá como trabalhador, mesmo como trabalhador precarizado, como trabalhador, né, prestando atenção e suporte às pessoas. Então, esse é um exemplo de suporte para mim clássico. Não é o que acontece mais, o que mais acontece realmente são pessoas que, assim, a pessoa pode estar sentindo que está morrendo, e aí, quando você começa a prestar o suporte, daqui passam 10 minutos, a pessoa já está se sentindo ótima, maravilhosa, meu Deus, como, né, assim, você tem que até tomar um pouco de cuidado para não se vislumbrar com aquilo, né, porque se você se vislumbra, a pessoa também se vislumbra, e daqui a pouco está achando que você é um anjo que está ali salvando a vida dela, né, então tem que tomar um pouco de cuidado também para não se deslumbrar muito, né? Porque isso é exatamente essa mudança de. Tem uma metáfora que uma pessoa que me falou, que eu atendi, que me falou que eu achei incrível, eu guardo para mim. Ela falou: Nossa, quando você me atendeu, é como se você tivesse aberto uma porta, assim, eu estava num lugar horroroso, abri uma porta e foi para outro, assim, sabe? Mas assim, não fui eu, assim, Fernando, sabe? É uma questão de criar um espaço de segurança. Poderia ser outra pessoa qualquer, e a gente criou esse espaço de segurança, ela se sentiu segura, e quando se sentiu segura, a própria relação dela com o mundo se tornou diferente. Então, né, como os psicodélicos amplificam esse estado, eu acho que pequenas coisas de suporte, o suporte pode ser minimalista, como diz o Cosmic Care, né? Então, assim, você não precisa fazer grandes coisas. Ajudar a pessoa a ir no banheiro, muitas vezes, né? Ou dar uma água para ela, pequenos cuidados que você pode oferecer podem mudar drasticamente essa experiência. Agora, nem sempre é tão simples, né? Nem sempre é tão simples. A gente pega pessoas, atende pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Tendo as experiências que podem ser a maior crise da vida delas, sem conhecer essas pessoas e sem saber o que elas usaram, basicamente, né? Então, realmente, assim, extremamente desafiador, né? Você atuar como redutor de danos quando você realmente leva muito a sério aquilo que você está fazendo, quando você entende a seriedade do que você está fazendo, né? Então, assim, já teve casos que não tem roteiro nenhum, não tem manual nenhum. Você pode ler todos os artigos que tem sobre. Não tem, não tem. Assim, e você chega lá, eu lembro de um caso de uma pessoa que ficava correndo pela festa, né? E ela pulava de um. Eu já falei isso, enfim, estou usando para fins didáticos, não tem nome revelado, não tem nada, e, enfim, né? E era uma pessoa que estava pulando de um gerador dentro da festa de mais ou menos assim, uns 3 metros de altura. Então ele subia, né, no gerador, aí ele pulava, tá? E ele corria pela festa. E quando ele começou a ver que tinha pessoas sentadas na grama, ele começou a pular por cima das pessoas também. Assim, né? E ele só fazia isso, ele corria. E os seguranças vieram que já tinham uma boa relação com a gente, isso é maravilhoso, né? Quando isso acontece, a gente conversa com segurança, com a equipe médica, com todo mundo, né? Antes de começar uma ação, e espera, né, que as pessoas vão entender, nem sempre é o caso. Então, os seguranças vieram pensar assim, tipo, e aí, o que a gente faz, assim, né? Tipo, pedindo meio que isso ajuda, o posto médico não sabia o que fazer, então a gente estava ali sem saber também o que fazer, porque não tem protocolo para a situação dessa. Você faz o quê? Né? Então, assim, eu tive uma ideia uma hora, eu falei, vou tentar, né? Falei, vou atender ele correndo. Então, eu comecei a correr do lado da pessoa e tentar atender ele enquanto eu corria também junto com ele, assim, né? Não adiantou. Não adiantou. Foi um fracasso, não adiantou nada. E aí, assim, eu sei que assim foi uma ação que várias pessoas se juntaram, assim, né, e tal, para tentar fazer uma espécie de contenção dançando junto com ele, tá? A gente ficou, sei lá, uns 15, 20 minutos, até um ponto que a gente estava, assim, as pessoas estavam com risco de se machucar,
né? E ele já estava um pouquinho menos acelerado. E aí a gente abriu um pouco aquela contenção de dança ali no meio da festa. E aí ele correu de novo, deu mais umas 2 voltas e parou, e só ficou dançando sozinho, né? Daqui a mais meia hora, sei lá, 20 minutos, a gente olhando para ele que está acontecendo, ele dançando sozinho. Aí ele veio e começou a falar com a gente: olha, eu entendi tudo que vocês falavam comigo, eu entendi tudo que vocês estavam fazendo, mas eu não conseguia responder, eu não conseguia falar com vocês, eu não conseguia, assim, eu só conseguia correr, só conseguia. Então, assim, esse é um tipo de atendimento que você não tem protocolo. Você não tem, assim, claro, você pode ter um protocolo um protocolo médico de alguma maneira de contenção, um protocolo dos seguranças de contenção para não machucar, etc. Mas você não tem um protocolo tão definido assim, né? A gente conseguiu chegar numa solução até mais razoável, ele não precisou se machucar, ninguém machucou, evitou uma situação que poderia ser muito mais traumática, né, para ele e para as pessoas que estão vendo aquela situação na festa, porque também na medida que você cria uma situação de agressão, mesmo que seja para conter, isso tem um impacto das pessoas também que estão observando. É a mesma coisa quando entra uma ambulância para tirar alguém, né? Assim, isso pode impactar pessoas a terem experiências mais difíceis. Então, assim, a gente conseguiu ali manejar. Não estou falando que seja sido fácil, acho que a gente ficou muito na dúvida se o que a gente estava fazendo era certo, se era o melhor, etc. Aí já estou falando assim da experiência que não tem realmente fugiu do script, assim, né? Fugiu do protocolo. Mas eu, apesar de tudo, eu considero que foi bem sucedida, assim, né? Esse suporte. Então, eu acho que assim isso dá um pouco, trazendo essa experiência, de dar um pouco uma noção de quão variável de quão inusitado esses atendimentos, assim. Então, a gente vai pegar pessoas que têm ali, como eu falei, assim, a maior parte você consegue dar um suporte e com muito pouca coisa, fazendo muito pouca coisa, você consegue dar um bom destino, digamos, dar um bom suporte, um bom acolhimento, a pessoa sai se sentindo melhor e ela consegue te dar um retorno. E tem casos que a pessoa tinha já quadros anteriores de saúde mental graves, que aquilo desencadeou, que piorou, que às vezes exacerbou, que realmente, assim, não são experiências que vão ser resolvidas no curto prazo, né? Você pode ali aliviar, pode melhorar, talvez vai ter que precisar do suporte médico, que é o último caso que a gente fala, sempre entende que não é o primeiro caso para esse tipo de atendimento, quando a pessoa usou um conjunto de substâncias nessas festas, né? Obviamente, você tem que saber se ela está bem, se ela tem um risco de morte, mas do ponto de vista psíquico, né? O ideal é que você faça um suporte por essa perspectiva e não diretamente com a perspectiva medicamentosa, etc., num primeiro momento. Uhum. Então, assim, pelo que você está falando, acho que criar essa condição de segurança, né? Esse espaço que a pessoa se sinta segura. E o próprio o cuidado, né? Assim, ter alguém ali que está interessado em cuidar de você, em te dar um suporte, né? Assim, você saber que tá podendo contar com alguém, que você não vai morrer, você não vai ficar desassistido. Isso já elimina ali um grande peso, né? Eu acho que facilita ali as condições para a pessoa se entregar à própria experiência, né? Dar conta ali do que ela tá vendo, enfim. Para além disso, assim, você teria alguma dica para quem tiver, por exemplo, numa festa e aí vê alguém que está passando por uma experiência difícil, o que essa pessoa pode fazer? A pessoa não tem preparo nenhum, só assistiu essa entrevista, viu mais algumas coisas. O que você diria para essa pessoa, assim, como orientações gerais? Acho que, assim, primeiro ponto, ela tem que se sentir segura para fazer um suporte, né? Eu acho que se ela não se sente segura, ela não deve fazer qualquer coisa porque, estou querendo ajudar, né? Segundo lugar, saber se a festa tem uma equipe de redução de danos ou se tem uma equipe de saúde, tá? Acho que são os primeiros pontos. É importante conhecer e saber isso, tá? E aí você vai, obviamente, identificar, assim, né? Saber se aquela pessoa coloca em risco ela ou outras pessoas. Se ela coloca em risco ela ou outras pessoas, é preciso acionar essas equipes imediatamente. Né? É um sofrimento muito intenso, mas ela não coloca em risco. Tem uma equipe de redução de danos, imediatamente pode acionar, levar essa pessoa para a redução de danos. Né? Não tem uma equipe de redução de danos, tem amigos que conhecem essa pessoa, conhecem a história de vida dessa pessoa, sabem o que está acontecendo? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, é importante entender o que está acontecendo e não sair imediatamente intervindo.
tá? Então, por quê? Porque, assim, exatamente assim, a gente tem tem um manual, né, que tá traduzido, as pessoas podem ler, eu acho até que bom que leiam, né, que é o manual do Zendo Project, né, do projeto Zendo, que é um projeto do MAPS, de redução de danos em contexto de festa, né, principalmente com uso de psicodélicos. E esse projeto ele vai produzir esse manual muito também da experiência do Cosmic Care, que é um coletivo mais antigo que já atua no Boom Festival e alguns outros festivais, que para mim também é uma grande referência, né? Maria de Carvalho, né? Eu acho que o Daniel tem um pessoal assim, incrível, né? Nesse coletivo, eu acho que é uma das grandes referências internacionais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma perspectiva que assim, cuidar, não guiar. Então, segundo lugar, né? Se você for conversar com a pessoa e tentar dar um suporte, porque não tem outra pessoa para dar, assim, não tem uma equipe de redução de danos, ou eu me sinto já confortável, ou eu sou amigo da pessoa também, né? Essa perspectiva de fornecer um suporte, acolhendo ela, é o melhor lugar, né? Então, evite tentar guiar a pessoa, por exemplo, falar assim, nossa, ó, não fica mal, olha que bonito, olha que dia bonito, olha como as coisas estão legais, né? Assim, isso é uma perspectiva, de alguma maneira, que pode ter efeitos ruins, às vezes, também nesse desdobramento, tá? Obviamente que isso não é uma regra, tá? Isso, eventualmente, pode dar certo, ok? Não é uma coisa que não possa dar certo. Mas, assim, ao longo do acúmulo que a gente tem desse suporte, é uma coisa que mais dá problema ou que menos funciona do que tem uma resolução positiva. Então, se a pessoa não tem o conhecimento, principalmente, né, de manejo, mais um motivo para ela ser mais cautelosa, mais um motivo para ela muito mais cuidar do que tentar guiar. E como é que se cuida? Primeiro, pergunta para a pessoa como é que ela está, o que está acontecendo, e fica ao lado dela. Tá? Se for preciso dar as mãos, se ela permitir, né? Não pode ser uma coisa invasiva, se ela sentir que for invasiva, vai ser pior. Então, você está criando confiança. Você está criando uma relação de confiança com o outro. Tem que pensar nisso. Na medida que ele confia em você, que ele se sinta seguro com você, isso já vai minimizar, em geral, o impacto dessa experiência. Tá? Pode ser que essa experiência dure o mesmo tempo que duraria sem você ali. Mas se minimizar um pouco o impacto dessa experiência, você já está conseguindo diminuir esse medo, esse assombro que essa experiência pode causar. Tá? Então, isso é um ponto importante. Segundo, é melhor apostar nessa experiência, principalmente você não tendo conhecimento, não sendo um profissional médico que possa prescrever, aposta nesse tipo de cuidado. E não inventa mas a minha amiga tem um Rivotril, tem um benzodiazepínico, tem... Assim, não inventa. Por quê? Porque você não sabe qual é a interação farmacológica que vai ser produzida. Tá? Então, por exemplo, porque você pode até achar, mas eu estudei a interação dos benzodiazepínicos com LSD. Não, calma. Primeiro, assim, se você não testou a substância, você pode não saber que droga é aquela. Pode ser, por exemplo, uma fenetilamina do grupo metoxibenzil. Então, assim, como é que você vai garantir que é LSD? Como é que você vai garantir que uma bala é MDMA? E qual a interação exatamente do MDMA ou por exemplo, de uma butilona, de uma metilona, de uma metanfetamina que pode estar na bala, com aquela substância que você está ministrando e a quantidade, porque não basta saber qual é a substância, é preciso também entender qual é a quantidade, porque às vezes uma interação com uma dose baixa poderia ser tranquila e uma interação com uma dose alta pode ser fatal ou pode te levar à hospitalização. Então, se você não sabe, não, primeiro assim, não tente, né, seguir por essa linha, mas tente criar um suporte, um acolhimento que minimize, que reduza aquela experiência. Assim, e aí, a partir daquele momento que você está prestando suporte, você também está entendendo que assim, quem está no centro, quem está no comando é o outro. Então, a pessoa quer dar uma volta, desde que ela não, novamente, que não é presente risco a ela ou outro, dá uma volta. É claro que assim, você não vai levar a pessoa que está numa bad trip, numa experiência difícil, desafiadora, para o meio do mato, né? Assim, use o bom senso, né? Então, mas assim, poder andar,
mudar o cenário que ela dá, mudar o som. O som é uma coisa que, assim, a música ela pode ser tanto promotora de bem-estar quanto de mal-estar. Ela pode promover desorientação, mas ela também pode ser uma música mais calma, uma música mais tranquila que possa contribuir para aquela melhoria. Então, às vezes, por exemplo, pode pensar, a festa que eu estou não tem uma redução de danos, mas tem um chill out. Será que a pessoa vai melhorar no chill out? Assim, só que essa relação é singular, porque também você pode ter pego alguém, por exemplo, que tinha só bad trip no chill out, e ficava super bem numa música mais agitada. Então, assim, a gente pode pensar, quanto mais você conhecer a pessoa, mais fácil você vai poder atuar. Agora, tem algumas coisas mais fáceis. Assim, em geral, o chill out vai promover uma música mais tranquila, que pode desacelerar um pouco aquela pessoa diante daquele terror. Você está no suporte, falando que você está junto com ela, você acompanhando ela, né, ouvindo e escutando atentamente o que ela está dizendo. E essa escuta atenta é muito importante. É muito importante, né? Eu diria que é 50% do trabalho, é a modo como você faz a escuta. Porque eu vejo isso muito com redutores de danos que estão começando, né? Que a gente está ensinando e tal, o pessoal está começando. E é muito comum o pessoal ficar meio desesperado, assim, né? Quando não tem uma experiência psicodélica já, tipo, com várias experiências, já passou pela bad trip, já atendeu, já foi ajudado, sabe? Tipo, quando não tem essa experiência, quando tem, às vezes também tem umas pessoas que também fazem leituras um pouco complicadas, nem sempre é né, oh, meu Deus, a pessoa sabe tudo agora, não é assim, não. Mas, assim, é muito comum que as pessoas sabem, não tem muita essa experiência e tal, elas ficarem um pouco assustadas, né, com aquela experiência. E a pessoa, nossa, ela está falando coisas sem nexo, né? Então, assim, esse tipo de leitura, quando você se assusta, você pensa assim, que se eu me assusto na sua frente do que a gente está conversando, se eu fico com medo, você começa a ficar ansioso com a entrevista, por exemplo, você vai perceber. E se você usou um psicodélico, assim, por mais que os psicodélicos eles possam gerar um tipo de dificuldade, talvez, assim, do raciocínio, por alguma coisa ou outra, em geral, eles também ampliam a nossa percepção para algumas coisas, né? E essa relação com o outro é uma coisa que pode ser amplificada, né? Então, é muito comum você perceber quando o outro está nervoso, quando o outro está... então, essa percepção acaba influenciando o seu comportamento e a sua sensação. Porque se o outro está te vendo e falando assim, meu Deus, assim, olha o que está acontecendo, o que isso pode produzir na sua fantasia, o que isso pode contribuir para produzir. Pode contribuir que aquele estado é seríssimo, que é muito grave o que você está passando. Se é muito Uhum. grave, pronto, assim, aquilo piora a bad trip de uma maneira descomunal. Então, a calma que você passa, que você transparece, a naturalidade daquele suporte, ele é muito importante para que a pessoa possa também sentir que ela está bem acolhida. Até porque não vai adiantar nada se você ficar muito nervoso naquele contexto, assim, não vai contribuir absolutamente em nada para aquele suporte dar certo ou dar, assim, para dar errado vai, né? Para dar certo não. Então, eu diria que por isso que é importante que se você não se sentir apto, né, que você veja se tem outra pessoa que possa prestar aquele suporte. Se não tiver, aí realmente, mesmo nervoso, às vezes é melhor estar junto com a pessoa, inclusive para evitar que ela se machuque, para evitar Uhum. que ela faça algum tipo de coisa que possa aí colocar em risco a vida dela, né? Então, é melhor até você meio assustado ali prestar um suporte e não deixar ela fazer uma besteira, do que não ter ninguém prestando esse cuidado. Então, isso, aí nesses casos, realmente é melhor, né? Uhum. Eu acho que esses seriam alguns conselhos, assim, gerais, mas sinceramente, eu não acredito muito num excesso de aconselhamento, assim, nesse tipo de prática, né? Eu acho que muita da coisa é conseguida pela experiência de suporte e a gente tem algumas diretrizes gerais que valem a pena serem seguidas e tal, mas que também demandariam um treinamento, é uma coisa um pouco mais longa, assim, do que daria para falar dizendo uma conversa, né? Mas eu diria que para as pessoas, assim, para alguém que realmente ali possa, eu daria essas sugestões. Eu acho que você tocou em Uhum. pontos centrais, assim, acho que Uhum. são dicas muito valiosas mesmo para quem está assistindo. Bom, e por acaso você teria também dicas para usuários, né? Que, vamos lá, já passou pela parte ali de redução de danos clássica, né? De saber o que está usando, fez testagem, conhece a substância, sabe seu limite ali, né? Fez o uso, mas caiu numa experiência difícil, né? Tá ali num momento complicado, numa festa. Você teria alguma dica, alguma
sugestão para essas pessoas? A primeira coisa é a gente reconhecer que isso é possível para cada um de nós, tá? Uhum, Eu acho que existe uma concepção, na minha opinião, que para mim é muito ruim, é deletéria, é iatrogênica, é complicada, não é legal, que é a visão de que as pessoas só têm bad trips por uma espécie de incompetência, né? Ela não meditou bastante, ela não sabe lidar suficientemente com os estados difíceis da mente, como se assim aquela pessoa que usou muitos psicodélicos, ela pronto estivesse automaticamente livre das bad trips, assim, ela tem os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para lidar com a bad trip. Eu acho que isso é muito ruim, né? Eu acho que, inclusive, é quase que um chamariz para a bad trip, né? Porque exatamente a bad trip, para mim, ela tem a ver. Eu diria que tem três grandes tipos de bad trip, tá? Eu costumo pensar assim. Uma bad trip principal, que seria. Enfim, eu costumo chamar de crise, mas, assim, eu gosto de experiência psicodélica desafiadora, difícil, intensa, tem vários nomes, né? Mas bad trip é né, um nome comum, né? Que também não acho um nome tão ruim assim, não. Embora algumas pessoas critiquem. Então, para mim, a gente vai ter uma bad trip que ela é mais modulada, mais influenciada, catalisada pela questão do setting. Então, um exemplo, eu já atendi pessoas que receberam drogas de forma involuntária. Elas não tinham interesse de usar a droga e uma amiga deu sem querer ou por querer e a pessoa, né, foi então aquilo provoca uma paranoia terrível, né? Assim, é claro que aquele uso involuntário vai interagir com variáveis da personalidade da pessoa, etc, e do ambiente que ela está, mas assim é uma variável do setting muito poderosa assim para catalisar uma bad trip. Muito fácil entrar na bad trip depois de uma experiência dessa, né? A segunda coisa, assim, os amigos agirem de forma hostil contra a pessoa. Então, isso é outra coisa que, para dar bad trip, é muito fácil, né? Essas são as variáveis do setting, eu acho. Assim, setting como hostil, o setting como aquele setting que pode catalisar facilmente uma bad trip. Né? A gente tem as bad trips que são mais catalisadas pelo set, pela personalidade, pela intenção, pela relação psicodinâmica. E esse eu acho que é infinito. Por quê? Porque assim, eu entendo que o nosso sistema psíquico o tempo todo ele tá criando tensão para que a gente possa se transformar. Então, assim, ninguém chega na intimidação que integrei tudo, agora eu sei tudo sobre mim. Não, nosso sistema psíquico cria, né? Se ele cria, ele modula, ele vai criando tensão. Para quê? Para que eu possa exatamente me transformar, para que eu possa ampliar minha consciência, para que eu possa aprender novas coisas, para que eu consiga continuar. Então, a saúde mental tem muito a ver com essa capacidade de se transformar, de aceitar a transformação, de ir em frente, olhar para si mesmo, tá sempre se renovando de alguma maneira. É claro que momentos diferentes da vida pedem diferentes modalidade, tempo, intensidade de renovação. Isso muda, mas eu entendo que isso é um ponto muito central. Isso quer dizer que, assim, por mais que a gente saiba, eu sei muito sobre mim, mas sempre tem alguma coisa para saber, sempre tem um ponto cego, sempre tem alguma coisa que a gente não enxergou. Então, não quer dizer que a gente sempre vai ter uma bad trip usando psicodélicos porque a gente não viu. Não, pode ter experiências maravilhosas, experiências incríveis, mas é muito comum as pessoas mesmo usando a ayahuasca há 30 anos e tal, e vão ter pontos a serem trabalhados, vão ter pontos a serem discutidos, vão ter pontos. Então, a experiência ela pode ser difícil, daqui a pouco ser maravilhosa, ou ser maravilhosa, daqui a pouco ser difícil, ela vai e vem, né? E quanto mais a gente vai aprendendo um pouco, também isso ajuda. Mas não resolve o problema, não resolve a questão. Não, assim, meu entendimento, pelo menos hoje, é esse, que assim, a bad trip é sempre uma possibilidade de acontecer. Né? Então, isso é a questão do set. E a questão da droga, né, da substância. Então, quando você usa uma substância que é adulterada, que é substituída, quando você sente um efeito muito diferente daquele que você esperava, ou o que eu mais vejo é ter bad trip depois de ter uma sobredose. E aí que tá, é uma coisa curiosa, né? A sobredose, ela não tem a ver com micrograma ou com miligrama, exatamente. Ela pode ter a ver também com isso, mas muitas vezes não é sobre isso, né? Até porque, assim, quando a pessoa, por exemplo, vai numa festa, né? Tem outras ocasiões, mas quando ela vai numa festa e ela fala assim, hoje eu vou tomar um papel, aí ela toma dois.
né? Então, tá. Só que, assim, por mais que aquele papel possa ser LSD, e vamos supor que fosse um papel com miligramagem baixa, tá? Tinha, sei lá, 50 microgramas em cada papel, ela tomou 100 microgramas. Assim, não é que 100 microgramas seja o mesmo que 500, entende? No entanto, para ela tomou 2, ela tomou o dobro do que ela tomaria. Então, para ela, houve ali uma sobredose, para ela foi muita coisa. Então, não é exatamente imediatamente a sobredose do ponto de vista farmacológico, é também a sobredose do ponto de vista da expectativa e do entendimento daquela pessoa. É exatamente isso que vai gerando aquela chave de tipo, abusei, será que agora eu vou ficar bem? Será que eu vou ter uma experiência muito forte, muito intensa? Pronto, aquilo causa ansiedade, e essa ansiedade acaba levando muitas vezes a uma experiência difícil. Então, eu acho que a gente tem essas três modalidades de bad trip, sempre tem a ver com 7-7, drug 7-7, assim, elas se misturam muito, mas eu acho que tem os fatores preponderantes na emergência de uma bad trip, eu diria que a gente pode ter essas três modalidades. Mas eu já me esqueci da pergunta, eu estou viajando aqui, já fui. Não, mas eu acho que você acabou respondendo, assim, né? Assim, perguntei sobre dicas, né, para as pessoas, para os usuários, mas eu Verdade. acho que você contemplou. Bom, Isso. para a gente finalizar aqui a conversa, eu queria pedir para você, para a gente conversar um pouquinho, bom, para você contar um pouquinho para a gente sobre o livro, né? Como é que foi fazer, o que que tem aqui, já dar uma prévia aí para o pessoal, e também onde que o pessoal Ah, pode adquirir. tá. Bem, por enquanto pode falar comigo. Quando quiser comprar o livro, pode falar comigo no Instagram, no Facebook. Eu sou velho, eu já tô. É cringe, né? Que a minha filha já. Minha filha nem fala cringe, né? Eu acho que cringe quem fala É que é justamente cringe. esse. Né? Exatamente, assim, porque minha filha é adolescente, ela nem usa essa palavra, assim, né? Então, assim, eu acho que eu tô lá no Facebook ainda, firme e forte. Se pudesse, eu tava no Orkut, mas é porque acabou, né? Porque senão eu tava no Orkut, não gosto do Instagram, não gosto dessas outras coisas, TikTok. Então, assim, pode falar comigo diretamente, tá? Primeiro, assim, fazer essa experiência, esse livro, né? Organizar esse livro, né? Eu tô com 3 capítulos nesse livro, e a gente tem vários autores sim, que são pessoas muito queridas. A gente tem, espero que eu não falhe a memória aqui, mas a gente tem 2 capítulos sobre testagem de drogas, uma em Portugal, pela Helena Valente, o pessoal do Cosmic Care, né? A gente tem um capítulo da Tina, organizado por ela, assim, né? Que ela estava à frente, são 2 pessoas que falam como é testar drogas no Brasil, né? A gente tem um capítulo sobre redução de danos em mídia, do Bruno Logan, né? E a gente tem um capítulo com Filev, a gente tem um capítulo do Iago e do Cauê, do Marcelo discutindo LSD, um pouco falando do N-Bomb, falando um pouco dessa experiência. Tem uma tradução que eu também participei do grupo aqui do Rio, muito à frente a Marise Ramoa, que foi minha orientadora até no CAPS-AD, na época que era final de graduação, pessoa incrível. E esse grupinho traduziu um capítulo do Hartog, né, que é de Israel. Uh, a gente mandei até um livro para Israel lá para ele e Ah, legal. ele tem um capítulo que fala da história do 7-7, que para mim é um capítulo que tem que ser lido por todo mundo que dessa Nossa, área que pesquisa esse sim, tema, que é incrível, é é incrível, é muito mesmo. bom. Deu uns assim na minha cabeça. Foi É, sensacional, é, sensacional. Vou é uma citar muito revisão ali. ele aí nas minhas coisas, pode ter certeza. Não só esse artigo, como vários, né, desse livro. Sim, não, assim, os artigos deles são muito bons. E, assim, então, os 3 que eu escrevi com a minha orientadora, né? Um sobre redução de danos em festa em geral, música eletrônica, crises, como é que é isso nesse meio. Um mais pela perspectiva junguiana, né? Com a faço muita interpretação junguiana. E um sobre esse protocolo que eu citei, que é o PROSC, né? Que essa é coisa bem... eu trabalho... Sim, para quem não sabe, assim, eu trabalho há 11 anos, quase, numa instituição federal de ensino, né? E eu fui vários anos coordenador de saúde do trabalhador e eu estou há quase mais de 3 anos como diretor na área de desenvolvimento de pessoas. Então, assim, eu tenho que, assim, eu lido o tempo todo com gestão, com o pessoal da gestão ambiental, saúde do trabalhador, desenvolvimento de carreira, assim, são várias áreas que estão ligadas a essa diretoria. Então, assim, eu trabalho muito com gestão de pessoas. Então, eu usei um pouco dos meus conhecimentos de gestão de pessoas, de mapeamento de processo para criar um protocolo, né, com pessoas
a pedir ajuda, né, dos universitários aí, alguns que ajudaram. Então tem esse capítulo, né? E aí o livro traz também o capítulo do Sandro, incrível, falando sobre música. Então também é bom para quem é terapeuta psicodélico, quem quer ser terapeuta psicodélico, quem pesquisa esse campo. É um capítulo único porque a gente tem pouco material e o Sandro tem uma baita experiência, ele é músico e psicólogo, doutor em psicologia. Então tem uma baita experiência e conhecimento, né? Então é uma excelente reflexão para a gente da redução de danos. A gente tem o capítulo, deixa eu ver. Sobre redução de danos no rolê LGBTQIAP+, assim, né, da NEMA, da galera da Karen, da galera do Respire, que faz esse trabalho, né, no Respire Diversidade. A gente tem um capítulo sobre redução de danos em contexto de carnaval, né, o Gustavo, e tem uma galera, a Quero, uma galera boa aí nesse capítulo, que também é uma novidade, né? Então a ideia desse livro foi muito essa também, trazer redução de danos em festa não é só na festa de música eletrônica, né? É que a gente precisa ampliar um pouco esse contexto de atuação da redução de danos em festa. Então, cada vez mais entrar fazer redução de danos em baile funk, né? E fazer redução de danos no carnaval, nas festas de rua. Assim, eu acho que a gente precisa entrar nesses espaços e eu acho que a gente tem muito que contribuir, né? E também aprender a desenvolver estratégias diferentes, né, nesses espaços. E deixa eu ver aqui que se eu não... Deixa eu abrir aqui para ver Acho que falta se só eu das não... festas universitárias, que é isso que você está falando, né? E De temos amplificar. E temos um capítulo sobre festas universitárias, organizado muito pelo Ivan, o pessoal todo, a Ana, né, o pessoal todo ali o Samuel, a galera toda ali, principalmente do Cai Junto, que teve uma experiência também universitária, com projeto de extensão, e eles começaram nas festas universitárias, então é um lugar também que você tem que lidar com uma série de questões do uso abusivo de álcool, né, junto com outras substâncias, enfim, tem uma série de questões interessantes, né, de trabalhos que estão sendo feitos nesse contexto universitário, eram feitos antes da pandemia, e em breve voltarão, acredito, a ser feitos, né? Então a gente tem aí um livro que, assim, para mim foi legal organizar, porque como eu falei, eu estou pesquisando meu doutorado nesse tema e eu não encontrei nenhum livro sobre esse tema em nenhuma linguagem, né? Assim, tudo bem, eu não sei tantas línguas, assim, procurei um pouco em francês, em inglês, em espanhol, em português e tal, mas assim, em inglês, assim, eu não encontrei, sabe, tipo um livro assim sobre redução de danos em festa. Você encontra capítulos de livro, muito material publicado, inclusive no Brasil, né? A gente tem muita publicação, mas a gente não tinha, assim, eu não tinha encontrado, pelo menos, nenhum livro específico para trabalhar essa temática. Então, poder escrever esse livro, mesmo que, infelizmente, eu não tenha conseguido divulgar tanto assim ainda, até é bom, novamente, divulgar aqui, pela loucura de final de doutorado, principalmente, terminou no final do ano. Então, para mim, é um livro assim, eu me sinto muito feliz de poder ter organizado. E ainda espero levar para muitas festas, levar para as festas, para vender para as pessoas conhecerem, levar para eventos acadêmicos, sabe? Eu acho que é um livro ainda para eu ter um estoque aí para o futuro, porque, assim, eu já teve uma live outro dia com o Baquite, né? O Rafael Baquite e tal, e o Baquite mesmo falou, não, a gente tem que fazer outro e tal. Realmente, eu acho que a gente tem que, daqui a um ano, ter mais um, sabe? Tem tanta gente boa produzindo, né? Conhecimento, tem várias pesquisas rolando aí agora, assim, sabe? Sendo produzidas atualmente, assim, mesmo na pandemia, sobre esse tema. Então, eu vejo que, assim, a gente teve aí um momento difícil no Brasil, de queda do aumento, a gente estava no aumento de coletivo de redução de danos de festa, dessa atuação. Quando entra o Bolsonaro, há um receio geral sobre como seria a criminalização dessas atuações, como pioraria, o que já era difícil, e a gente tem uma redução de aumento, ainda aumenta, em 2019 aumenta, mas já não aumenta tanto quanto 2018 para trás, né? E aí, quando chega a pandemia, então, assim, a gente tem um arraso, né? De não só não ter novos coletivos, como vários coletivos que estão parados, a gente não sabe se vai voltar, se não vai voltar. Então, hoje a gente tem uma incerteza, né, um pouco sobre essa atuação, tanto que a gente está organizando aí, aproveitar para divulgar no Abrande, né,
Recomendo do pessoal se inscrever, participem do Progresso da Brand, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas, que é uma das maiores organizações brasileiras sobre esse tema, e com uma visão bacana, assim, uma visão que não é proibicionista, uma visão progressista sobre esse tema. Então, vai ter o congresso e a gente vai organizar aí, né, seguir o que o Coletivo Lotus fez no último Abrand e fazer uma nova roda de conversa para os coletivos, focada nos redutores de danos em contexto de festa, para justamente as pessoas se organizarem, discutirem, saber como é que está o cenário para a gente pensar perspectivas, né? A gente quer aí fazer um congresso em breve desse tema, então se articular e se organizar. Perfeito. Eu agradeço muito essa entrevista, aprendi demais. Eu acho que você está passando informações muito ricas mesmo para as pessoas. Esse livro também, né, acho que está bem completo, esse artigo da história do 77, eu acho que é assim, essencial para qualquer pessoa que se interesse por psicodélicos, mesmo que não seja em contexto de festa, né? Eu acho que a própria questão da música, né, do artigo do Sandro sobre a música, agrega muito para qualquer pessoa que seja interessada nos psicodélicos em qualquer tipo de contexto, seja terapêutico, né, de festas, ritualístico, enfim. Bom, agradeço muito novamente e, bom, vou deixar seus contatos aqui, seu Instagram, Facebook, para o pessoal entrar em contato. E é isso. E seu canal também no YouTube, né? Deixar aqui. Meu canal tá parado, mas tá valendo. Mas tem muita coisa boa lá. Importante, Tem o coisa pessoal dá uma antiga. fuçada. Então tá bem. Valeu. Valeu, Pri. Pessoal, deixa um like aí no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa seus comentários, suas dúvidas. E é isso. Acione o sininho. Ativa o sininho de notificações para saber Ativa. sempre. Então tá bem. Valeu.